Olá, bem-vindo ao Expresso BDC do meio-dia. Se você está em pausa para almoço ou tomando um café da tarde, senta que lá vem história. Aqui estão as notícias mais quentes do mercado cripto de hoje. E bota quente nisso, né? Nossa, demais, cara. A gente pisca, vai ali na copa do escritório pegar um cafezinho rápido para acordar e quando volta para a tela, o mercado simplesmente virou de ponta cabeça. Totalmente de ponta cabeça. Para a galera que estava acompanhando a ação de preço nas últimas semanas, a gente viu que o Bitcoin estava ali, brigando feio para sair do lugar, sabe? Sim, aquela consolidação chata. Isso. E aí hoje, do nada, o preço resolveu chutar a porta. Ultrapassamos os $76 mil. Pois é, e rompendo com estilo. Exato, não foi um movimentozinho tímido, não. Saca só, foi uma barra de força rompendo direto aquela resistência super teimosa que estava ali desde janeiro. Os touros estão dominando o pasto na hora do almoço, sem a menor sombra de dúvida. Adorei a analogia, e faz todo sentido. E, o que mais chama atenção na estrutura desse movimento todo não é nem a marca psicológica dos 76 mil em si. Não, é o quê, então? É a quebra da estrutura técnica mesmo. A gente passou semanas consolidando, testando fundinhos locais. Uhum. E quem olha o gráfico diário da corretora agora vê muito claramente que a gente atingiu a máxima de 2 meses e meio. Essa barreira de janeiro estava atuando como se fosse um teto de concreto, sabe? Um teto impenetrável. Cada vez que chegava perto, tomava a martelada para baixo. Exatamente. A pressão vendedora entrava varrendo o livro de ofertas e hoje, cara, esse teto simplesmente virou pó em questão de horas. Virou pó. É aquele padrão clássico de acumulação lateral que a gente vinha discutindo direto no nosso giro do mercado. Com certeza, a volatilidade estava no chão. O volume estava espremidinho, a volatilidade baixíssima. Era óbvio, pelo menos graficamente, que o mercado estava só esperando um gatilho para explodir. Só faltava a faísca. Mas aí que tá. Eu confesso que olhando a agenda da semana, aquele calendário econômico tradicional, eu não via nada demais. Não tinha nenhum dado forte programado. Pois é, zero dados de emprego hoje, nada de inflação que justificasse essa injeção de adrenalina institucional. Então, me traduz isso. O que rolou nos bastidores para o mercado enlouquecer de repente? Então, o motor que destravou todo esse otimismo hoje não veio de Wall Street, veio direto do Oriente Médio. É geopolítica pura na veia. Geopolítica, tá. E o que disseram? Tivemos a confirmação oficial do ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele garantiu que o Estreito de Hormuz vai ficar completamente aberto e operacional durante esse período de cessar-fogo. Peraí, pausa. Mano, o que um estreito lá no meio do oceano tem a ver com a minha carteira de cripto aqui no Brasil? Boa pergunta. E assim, à primeira vista, quem analisa só o microambiente do Bitcoin pode ter muita dificuldade de ligar os pontos entre a diplomacia no Golfo Pérsico e a blockchain. Parece que uma coisa não conversa com a outra, né? Exato. Mas a engrenagem por trás disso é macroeconomia pura. Para a galera que está almoçando agora entender de forma simples, o Estreito de Hormuz é só um maior gargalo logístico do mercado de energia do planeta. Ah, o lance do petróleo? Isso. Uma fração gigantesca do petróleo global passa por aquela rota ali todo santo dia. Então, se dá problema lá, o mundo inteiro sente o impacto do frete e do combustível? Sentem na hora. Qualquer ruído de conflito armado lá acende o alerta máximo imediato nos fundos de hedge e naqueles algoritmos institucionais super rápidos. Que já começam a precificar o caos, né? Exatamente. Eles já embutem um prêmio de risco altíssimo no barril do petróleo. E a gente sabe muito bem como essa correlação funciona para o bolso do consumidor. O petróleo não é só o combustível do carro, ele é o custo base de quase toda a cadeia produtiva. De tudo. Da comida no prato até a tecnologia. Se existe uma ameaça real de bloqueio em Hormuz, os índices do petróleo disparam. E se o petróleo dispara, o que acontece? Aquele fantasma horrível da inflação volta a assombrar. Aquele mesmo fantasma que os bancos centrais estão tentando exorcizar há meses, subindo juros e apertando a economia. Pois é. Mas aí eu te pergunto, beleza, o ministro garantiu a paz no Estreito. Mas a gente ainda tem taxas de juros americanas em patamares super restritivos. Sim, continuam altas. Como é que uma única declaração de trânsito livre lá no Oriente
consegue pivotar o humor do mercado com tanta violência em direção ao Bitcoin? Então, é que o mercado financeiro nunca opera olhando o retrovisor da taxa de juros atual. Sabe? Ele opera a expectativa. Ele vive no futuro. Ah, o famoso tentar adivinhar os próximos passos. Isso. Quando o ministro do Irã tira a ameaça de choque de oferta da mesa, o mercado reprecifica instantaneamente a trajetória da inflação para os próximos meses. Faz sentido. O raciocínio institucional ali nas mesas de operação é super rápido. O pessoal pensa, opa, se não vai ter choque de petróleo, a inflação nos Estados Unidos e na Europa vai continuar caindo. E se a inflação cai de forma consistente, o Federal Reserve finalmente ganha margem de manobra para começar a cortar os juros. Ou, no mínimo, se comprometer a não subir mais. E esse alívio tira todo aquele peso das costas dos títulos do Tesouro americano, os Treasuries. É uma reação em cadeia perfeitinha. E com o rendimento da renda fixa recuando, o dinheiro institucional que estava lá escondidinho, seguro no dólar, não tem escolha. Nenhuma escolha. Eles precisam voltar a caçar rentabilidade. Precisa justificar a taxa de administração, né? Com certeza. Então o apetite por risco volta com força total. O famoso botão do Risk On é pressionado de novo. E o capital começa a rotacionar freneticamente. Ele sai daquele bunker chato da renda fixa e corre direto para os ativos mais explosivos. E venhamos e convenhamos, nada tem mais potencial explosivo hoje do que o Bitcoin. Concordo plenamente. Cara, a gente está falando de um oceano de dinheiro global que age, sei lá, em milissegundos. Milissegundos. É robô operando notícia em tempo real. Sim, mas olha só a loucura. A gente mencionou que o preço bateu 76, certo? Limpou a tal resistência de janeiro, só que o alvo de preço que começou a pipocar nas mesas de operação agora de manhã é muito mais agressivo. E eu queria saber se até onde isso vai. Depende de qual relatório você leu. Eu vi relatórios gigantes já circulando e apontando a mira direto para a faixa dos 125 mil dólares agora para o médio prazo. Essa notícia é mais forte que café sem açúcar. É de arregalar o olho, não é? 125 mil agora de supetão é forte. Muito forte. E à primeira vista, jogar uma projeção de 125 mil assim do nada pode soar só como, tipo, euforia cega de quem comprou lá no fundo e tá torcendo. Parece torcida de arquibancada. Parece, total. Mas você que analisa a estrutura de derivativos a fundo, me diz, tem algum fundamento mecânico por trás dessa tese toda? Tem. E é um fundamento bem bizarro, para falar a verdade. Se a gente for cruzar os dados do movimento explosivo de hoje com aquelas taxas de financiamento, as funding rates... Aquelas dos contratos perpétuos? Isso. A gente percebe que essas taxas estavam nas mínimas desde 2023. Caramba, 2023? Sim, estava muito negativo. E para a galera que está no intermado aí e não acompanha fluxo de ordens todo dia, isso significa o quê? Que o mercado estava estruturalmente inclinado para o lado errado da aposta. Tava todo mundo apostando na tragédia, né? Exatamente. O funding rate é o que mantém o preço dos contratos perpétuos colado no preço do ativo real. Quando essas taxas mergulham num território profundamente negativo, quer dizer que a galera que está vendida, os shorts, estão pagando um prêmio gigantesco só para manter a posição aberta. Então, tipo, tinha uma sala inteira apostando que o teto ia cair. Perfeito. O mercado construiu uma muralha colossal de posições vendidas a descoberto. Eles tinham certeza absoluta que a resistência de janeiro não ia ser rompida de jeito nenhum. E achavam que o cenário macro também ia azedar de vez. Sim, estavam super confiantes que a falta de liquidez agora levaria o mercado para o buraco. Só que aí os caras não contavam com o choque de alívio do Estreito de Hormuz. E aí é a clássica analogia da panela de pressão ou da mola comprimida, né? Total. Todo mundo empurrando o preço para baixo artificialmente no mercado futuro, criando um descolamento louco da realidade ali da rede. E aí, quando a grana institucional de verdade entra comprando ativo no mercado à vista, o preço natural dá um salto. E aí, meu amigo, o motor de liquidação das corretoras acorda. E não tem piedade. Nenhuma. Inicia o famoso short squeeze, aquele aperto generalizado de quem estava apostando na queda. E a mecânica disso é brutal de assistir na tela, né? É brutal. É uma verdadeira reação em cadeia matemática. Funciona tipo assim, o cara do fundo de hedge que apostou na queda tem uma margem de garantia depositada lá. Uhum. Aí o preço do Bitcoin dispara com a notícia e cruza o nível crítico da aposta dele.
Você acha que a corretora vai mandar um WhatsApp perguntando se ele quer fechar a posição? Imagina, a corretora não quer nem saber. O motor de risco assume o controle instantaneamente e joga uma ordem de compra a mercado gigantesca para cobrir o buraco daquele cara. Ou seja, a própria força que estava empurrando o preço para baixo é obrigada a virar compradora desesperada de última hora. Independentemente do preço que tiver na tela. Eles compram e pronto. O que, obviamente, cria um ciclo de retroalimentação positivo insano para o preço, mas completamente devastador para quem apostou contra. É um trator passando por cima dos shorts. O cara que estava vendido em 73 toma liquidação e essa compra forçada joga o preço para 74, que aí liquida o vizinho da fila, que joga para 75 e vai indo. Como um dominó. Quando você olha o livro de ofertas no momento desses, percebe que do lado da venda não tem ninguém. Fica um deserto absoluto. E por isso que a gente vê aquelas barras verdes gigantes no gráfico subindo igual foguete sem resistência do ar. Exatamente esse vácuo ascendente que dá a base matemática para essas projeções malucas de 125 mil dólares. O combustível do preço agora não é só otimismo, é a dor financeira de quem apostou contra. Sensacional. Mas, pra gente bater o martelo e validar que o fundo já passou mesmo e que isso não é só uma anomalia isolada de um dia, a gente precisa olhar a rede em si, né? A blockchain. Sempre. Porque se fosse só um short squeeze isolado, o preço subiria, a corretora faria a limpa e depois devolveria tudo na sequência. É, o famoso voo de galinha. Isso. Mas os dados on-chain confirmam uma mudança mais estrutural. Saiu aquele relatório hoje da Glassnode e o índice HODL bateu a marca de 4,5. 4,5. 4,5. E para colocar isso no contexto da galera, esse é simplesmente o terceiro nível mais alto já registrado em toda a história da rede. Gente do céu, eu vi um pedaço desse relatório também e acho que a beleza de métricas tipo RH-RODL é como elas traduzem o medo e a ganância das pessoas em números frios, né? Matemáticos, sem emoção. Exato, ele pega o comportamento frenético ali de quem transacionou moeda na última semana, o especulador desesperado, e compara com as moedas que estão quietinhas, dormentes há mais de um ano na carteira. Os guardiões da rede. Então, bater 4,5 depois de uma correção feia deixa a leitura cristalina, sabe o que é? Os famosos mãos de alface já venderam tudo no pânico. Viraram salada. Literalmente, viraram salada. Qualquer quedinha de 10%, eles jogam tudo pela janela. E essa galera já foi totalmente exaurida do sistema. É a clássica transferência de riqueza que a gente vê em todo o ciclo de mercado. Esse RHODL alto mostra que a pressão de venda dos agentes emocionais secou completamente. Limpou a casa. Limpou. E aquelas moedas que eles venderam no prejuízo não evaporaram no ar. Elas foram sugadas sistematicamente pelas entidades grandes. As famosas Diamond Hands. Isso, as baleias institucionais. Gente que tem horizonte de investimento de anos e não de dias. E quando essas moedas saem da mão de quem gira o capital rápido e vão parar numa cold wallet intocável, fica quase impossível do preço cair de forma sustentada. A estrutura do mercado fica rígida na queda, mas extremamente elástica para subir, como a gente viu hoje. Cria-se o ambiente perfeito para um choque de oferta, de livro didático. O vendedor medroso sumiu e o comprador pesadão institucional acabou de receber sinal verde da geopolítica. E não é à toa que o movimento não parou no 76, né? Não parou de jeito nenhum. Nas últimas horas, com a abertura das mesas da Europa, o preço continuou puxando e a gente até tocou a casa dos 77 mil dólares hoje. 77 mil. E detalhe, quem está comemorando essa transferência toda não é só o cara do varejo que fez preço médio, não. O impacto lá nas tesourarias corporativas foi monumental hoje. É, e quando a gente fala disso, o primeiro nome que vem à cabeça é óbvio, né? Michael Saylor e a sua incansável MicroStrategy. O pioneiro da tesouraria em Bitcoin. Sim, e com esse rompimento dos 77 mil, as ações da MicroStrategy abriram o pregão de hoje disparando 8%. 8%! Para uma empresa daquele tamanho, listada na bolsa tradicional, um salto de 8% num único dia absurdo. E o mais louco é que ninguém mais analisa o balanço de vendas de software da MicroStrategy. O mercado já assumiu que a empresa virou, na prática, um fundo de índice alavancado de cripto. Sim, virou uma proxy. E essa tese de sucesso tem tudo a ver com a arquitetura financeira genial que o Saylor montou. Ele pegou muita dívida barata, né? Exato. Ele não só rapou o caixa da empresa, ele foi para o mercado tradicional,
emitiu nota conversível, pegou empréstimo com juros perto de zero na época e enfiou tudo no ativo digital. E essa alavancagem embutida cria uma simetria nervosa. Quando o mercado cripto dá essa perna de alta, a ação da empresa não captura só a subida normal. Ela captura o prêmio da alavancagem em cima da dívida. É um efeito multiplicador. Isso mostra que as instituições, depois de suarem frio naquela queda de 50% há um tempo atrás, voltaram para o lucro pesado agora. Sem dúvida. E a gente tem que ver que comprar ações lá na Nasdaq é muito mais fácil para um fundo de pensão conservador do que abrir conta em corretora cripto para comprar o ativo à vista. Com certeza. Eles compram a ação da MicroStrategy e ganham a exposição ao choque de alta sem ter dor de cabeça com conformidade e custódia. E aí o ciclo de alta se retroalimenta. Mas olha só a abrangência disso. O clima de risk-on não está isolado na nossa bolha. Se a gente olhar o S&P 500 hoje, a Nasdaq, bolsas da Europa, tá tudo batendo recorde histórico. Tudo verde. E o motivo central é, de novo, o acordo de paz. O motivo central é que o mercado não espera a tinta secar no papel. Sabe, a assinatura daquele acordo oficial entre Estados Unidos e Irã está prevista só para a semana que vem. Semana que vem. E já estão comemorando. Já? Os investidores não ficam sentados esperando o jornal noticiar o fato. Eles operam a probabilidade. Eles já estão precificando na cotação de hoje um mundo onde a guerra já acabou. É a pura antecipação do fluxo. Sobe no boato e depois a gente vê o que faz no fato. Bem isso. O preço atual é a representação matemática de que o consenso acha que não tem mais ameaça. Tá, mas vamos descer da teoria para a prática da trincheira agora. Porque é lindo ver a tela verde e os vendidos chorando, mas e o ouvinte que está aí terminando de comer a marmita, o que ele faz quando voltar para a mesa de trabalho daqui a pouco? Bom, a regra de ouro, número 1, e eu repito para todo mundo, nunca lute contra a tendência. Nunca. Tentar bancar o vidente que adivinha o topo agora num ambiente de short squeeze declarado é pedir para levar ferro. É pedir para ter a conta zerada antes do fim do expediente. Existe uma máquina de liquidação empurrando os preços para cima. Se colocar na frente do trator agora, é burrice financeira. A gente acabou de ver o que rolou com quem apostou contra o 76 hoje de manhã. E a nossa tese oficial na Bunker Digital Consultoria, para esse momento, é aproveitar e surfar a onda do risk-on global sim. Pegar o movimento, mas obrigatoriamente usando colete salva-vidas. Proteção sempre. Mas, vou fazer meu papel de advogada do diabo aqui, como sempre. Manda. A gente falou que o mercado assumiu o acordo de paz na semana que vem com uma certeza absoluta, né? Sim, precificado para cima. E a gente sabe que certeza absoluta e geopolítica não combinam na mesma frase. E se, amanhã ou no fim de semana, o acordo mela? Se um lado endurece o discurso e a parada for só conversa? Aí o jogo vira, e vira de forma assustadoramente rápida. E é exatamente por isso que eu falo de usar colete salva-vidas. Porque se melar, a inflação volta, o Fed não corta juros e a galera corre pro dólar. Exato. E o capital evapora dos ativos de risco num piscar de olhos. É um vácuo de liquidez na venda. Por isso que as ordens de proteção, os famosos stops automáticos, são cruciais agora. Não é opcional. É sobrevivência. O mercado sobe de escadinha, comemorando, mas cai de elevador no desespero. Você tem que ter a saída de emergência montada na corretora. Perfeito. E para não deixar o pessoal perdido, a gente acabou de soltar aquele nosso relatório premium do dia na Bunker. A galera precisa ler. Lá tem tudo mastigado, né? Tudo. A gente fez um mapeamento matemático dos níveis exatos para você colocar os seus stops e proteger o capital do fim de semana. E claro, a lista daquelas altcoins menores que tendem a explodir e multiplicar caso o Bitcoin realmente engate a marcha rumo aos $100 mil. Excelente. O dever de casa está pronto para quem quiser acompanhar com proteção. Bom, olhando aqui o relógio, o intervalo de descanso da galera já está nos últimos minutos. Passa rápido. Passa voando. Mas antes da turma voltar para a planilha no automático, eu quero deixar uma provocaçãozinha final, só para martelar a cabeça à tarde. Gosto dessas provocações. Manda lá. Pensa comigo. Com esse choque de moedas paradas, mostrando escassez total, com a geopolítica abrindo caminho para os grandes fundos e a MicroStrategy capitaneando a grana corporativa, será que a gente está vendo hoje o início matemático
daquele super ciclo definitivo das criptos? Excelente ponto. Ou, alternativa B, será que isso tudo é uma cama perfeitamente armada para as baleias institucionais realizarem lucros massivos na semana que vem, despejando tudo em cima do varejo assim que a notícia do acordo sair na TV? Olha, é o típico cenário compre o boato, venda o fato. Fica a mesma reflexão para quem acha que só existe linha reta para cima. Exato. A estrutura gráfica não mente, mas a gente tem que saber ser cético de vez em quando. É isso aí. E aproveita esse resumo durante seu almoço, porque o mercado não para. Um excelente resto de dia e até amanhã no seu Expresso BDC.